sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Na história que vamos contar, ele soluciona um terrível mistério, desmascara sinistros malfeitores. Enfim, Jerônimo faz justiça. Bom dia, galera. Nos idos de 1957, por aí, eu tinha 7 anos de idade, e na Rádio Nacional, não tinha televisão na época, imagine internet, essas coisas todas, a gente colava o ouvido no rádio, né? Eu lembro muito bem de ouvir esse programa da Rádio Nacional no final dos anos 50 para os anos 60. Acho que ficou 14 anos no ar esse programa chamado Jerônimo, o Herói do Sertão. Eu coloquei aí para vocês verem como era, né, esse herói que era moldado, né, em cima dos cowboy americanos, faroeste, filme de faroeste e tal, e eles fizeram esse programa de rádio, né, que tinha personagens como o Moleque Saci, que era o ajudante de Jerônimo, tipo um Batman e Robin, né, ele era o Robin do Jerônimo. O que nos traz a uma análise desse personagem, né? Esse personagem era o antíteses de Lampião, porque ele era o homem que combatia a injustiça, combatia os malfeitores, né? E era muito bem preparado esse programa. Depois ele, né, dependendo do episódio, era muito bom ou bem mequetrefe, mas esse aí é um produzido, acho que para um disco, e ficou muito bem produzido. Teve tudo que teria um programa de rádio de primeira categoria e tinha uma audiência enorme lá no sertão. O que nos traz, galera, a esse comparativo, né? O Lampião e o Jerônimo, o Herói do Sertão, né? Nessa época também o Lampião estava tendo um ressurgimento de interesse, né? Apareceu o filme, né? Esse filme de Benjamin Abraham, que todo mundo conhece, apareceu ao público em geral apenas em 1957, mais ou menos no mesmo ano que saiu, né, esse Jerônimo, o Herói do Sertão. Eu acho que saiu até um pouco antes, mas existia de um lado, né, aqueles que apoiavam o Lampião, bandido herói, porque aí o Lampião deixou de ser um fascínio assassino, já falei isso aqui uma vez, e passou a ser o herói camponês lutando contra as injustiças sociais, né? E o Jerônimo é também essa figura, né, mítica e fictícia que tenta colocar o sertanejo como uma pessoa trabalhadora, digna, honesta, que eu acredito também que a grande maioria é, mas que existem os malfeitores no meio e no cangaço não é diferente. Então, galera, isso aqui é uma coisa, uma curiosidade que eu lembro da minha infância quando eu ficava na Rádio Nacional escutando Jerônimo, o Herói do Sertão. A gente não tinha nada sobre Lampião. Lampião não era uma figura cultuada nessa época, popular, que nem ficou depois, né, nos anos 60, quando apareciam esses cangaceiros, entre aspas, para dar entrevista para esses pesquisadores, entre aspas, e a Rede Globo, né, através das novelas, etc. e tal, pegou
cooptou essa história do cangaço escrita por esses pesquisadores que não tinham compromisso nenhum com a história verídica do local e mais ou menos que inventaram Lampião, né, como foi inventado Jerônimo, o herói de sertão. Galera, deixa eu corrigir uma injustiça aqui. Quando eu falo que Lampião não tinha apelo popular, ele tinha sim apelo popular na base da população, através de cordéis, né, esses contos todos, chegada de Lampião no inferno, etc. e tal, existia, mas era bem regional, enquanto que o Jerônimo, o Herói do Sertão, era um programa nacional, alcançava todas as camadas, né, da sociedade, da mais alta até a mais baixa, porque era um programa que tinha um interesse enorme, não só no Nordeste, mas em todas as outras regiões do Brasil. Só corrigindo, galera, a história do Lampião no sertão sempre teve culturalmente uma efervescência muito grande.